Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, no espaço Marco do Vale e também aqui no Instagram do Freud Estupefato, nosso programa Devaneios no Café. Este programa que acontece semanalmente às 7h10 da noite, toda quarta-feira às 7h10 da noite, e que é o nosso programa que nós vamos discutindo, trazendo temas atuais, temas que vocês sugerem nos stories, nas caixinhas, e semanalmente estamos trazendo agora aqui, estamos fazendo esse novo formato. E ele vai continuar acontecendo enquanto ele estiver ali tendo votação, tendo interesse de vocês em trazerem temas para nós falarmos. E hoje o tema escolhido, o tema que foi mais votado, foi o tema sobre o que é desejo. Então estamos falando sobre o caráter do desejo, sobre o que se torna desejo e tudo mais. E o pessoal está chegando aqui, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. O Júlio. Boa noite, Júlio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O Júlio sempre está aqui conosco. O pessoal que vai entrando também, eu vou dando boa noite aqui, vou falando com o pessoal. Inclusive, pessoal, antes da gente começar a nossa conversa, eu tenho recebido muitas perguntas, bastante perguntas a respeito de, olha, como eu faço para participar do programa, que programa é esse e tudo mais. E, bom, basicamente é só acessar o programa que se quer participar dele ao vivo. A gente está acontecendo aqui todas as quartas às 7h10, tanto no Instagram do Freud Estupefato, quanto no YouTube do SEI Campinas. Mas os comentários, perguntas, eu só consigo visualizar aqui no Instagram do Freud Estupefato. Então, quem quiser participar do programa ao vivo, quem quiser comentar sobre o programa, ele acontece sempre no mesmo dia, no mesmo lugar e no mesmo horário. Então, estamos juntos aí nessa tríade. E depois, claro, ele vai aparecer gravado em outros lugares, no YouTube do Freud Estupefato e no Spotify. O Pod Estupefato também aparece lá, o programa Devaneios no Café. Pessoal que já chegando também, Morfeu Lord of Dreams, boa noite. Muito boa noite, Morfeu. E bom, eu vou tentar de novo, pessoal, evitar de colocar o tema embaixo, porque vai cair o celular, Meu tripé não está tão bom assim. Calua, boa noite, Calua, seja muito bem-vinda aqui ao Devaneios. Então eu vou falar durante a live, que alguém estiver entrando, aquele tema que vocês estão falando hoje. Então o tema é o que é desejo, que foi o mais votado da semana, Tivemos 3 sugestões, que foi autonomia versus conforto, o tempo se tornou uma bomba relógio e o que é desejo. De todos os mais votados, foi este o escolhido. Aqui a Tereza chegando também, Tereza Menezes, boa noite. Seja muito bem-vinda, viu, Tereza? Hoje nós vamos falar sobre desejo. E para trazer sobre esse tema, eu sempre trago aí a vocês um referencial bibliográfico, umas leituras que propiciam a nossa reflexão, até porque é a nossa busca aqui nos programas, é da gente ter conversas que saiam da lógica do senso comum para entrarmos em outras reflexões, envolvendo devaneios, ou seja, nós não estamos falando de uma posição científica aqui, eu sempre busco ressaltar isso, mas não quer dizer que não é uma postura séria, Quer dizer que, na verdade, nós vamos usar uma outra forma de linguagem, uma outra forma de tratativa em relação aos temas. Então, a gente vai sair de ideias como fatos, verdades absolutas,
certezas. Estas ideias aqui, elas costumam limitar muito o nosso caminhar. A gente chega em lugares muito curtos, muito planejados, fica muito plano, né? Tira o relevo das coisas. Então, nossa intenção aqui é a tratativa das imagens em relação aos paradoxos, às metáforas, às analogias, às contradições também, ao que tem além disso, para além disso, dentro disso e por aí vai. Então, é uma perspectiva mais relacional. O paradoxo não exclui duas coisas, dizendo que uma é diferente da outra, mas que mesmo com essas diferenças, elas se encontram, elas têm uma semelhança, e que você pode estar achando que está fazendo uma coisa e pode estar fazendo outra. Então é dentro dessa semelhança que a gente busca manter os nossos olhos não tão abertos assim, né? Não deixar com que eles dominem a forma como nós vemos, que a nossa imaginação também esteja ativa. Então esse é o nosso tema. Antes de trazer o referencial que eu tenho, né, que eu acho que até já citei ele em alguma live, então não deve ser um livro tão desconhecido assim, mas ele é importante sobre o tema. É um autor inclusive conhecido aqui, já trouxe ele diversas vezes para cá, mas depois eu vou chegar nele, porque eu gostaria de pegar este tema com esta pergunta, né? O que é? Porque a pergunta de o que é alguma coisa, né? Em vez de dizer o para quê também é uma pergunta, mas eu vou dizer até para vocês que o para quê é uma pergunta meio gasta, tá? A mesma forma da pergunta o porquê, o para quê está meio gasto também. Então, eu acho que é importante a gente revitalizar as nossas perguntas também. O porquê ele nos leva a uma relação causal, o para quê nos leva a uma relação de objetivo. O que nos leva numa outra relação que é qualitativa. Quais são as qualidades disso que está sendo apresentado? E a qualidade que nós estamos buscando aqui hoje é sobre o desejo, sobre isso. Então, para falarmos sobre desejo, ao invés de entrarmos em uma linha de definição, uma linha de dicionário e por aí vai, eu acho mais interessante o caminho mais almado é exatamente essa pergunta, o que, né, que comentaram aí na sugestão da caixinha. Pois ela é uma pergunta que nos traz a ressaltar as características de alguma coisa. Bom, se então vamos falar sobre desejo, quais são as características do desejo, né? Aqui a Lisa, curiosa para essa live. Essa live, assim, eu não sei se vai ser chover no molhado, se vai ser muito básica, mas eu vou buscar trazê-la em relação à sua qualidade hoje, né? A qualidade, o que caracteriza algo sob a perspectiva do desejo. Quando algo se torna desejo também, o que é desejo? Bom, então vamos lá, né? Aqui a Tatiana Moraes, boa noite a todos. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tá, então a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é um desejo em relação a como ele se apresenta. O desejo pode ser sobre qualquer coisa, tá? Aqui, mais pessoal entrando. Valéria, boa noite, Valéria. Bem-vinda aqui à nossa live com o tema o que é desejo, tá, Valéria? Aqui vai ser o nosso tema de hoje. Tá, então, voltando aqui ao tema, nós não estamos buscando, com as qualidades aqui do desejo, uma perspectiva subjetiva sobre o desejo, tá? Ou seja,
que o desejo é algo que acontece assim num determinado indivíduo. A gente está pegando a característica do desejo em si, como ele se apresenta por si mesmo. Isso indiferente de qualquer pessoa. Por quê? Porque aí nós vamos começar a entender que o desejo pode ser desejo e ter uma qualidade sobre este desejo, a qualidade de como ele aparece, da onde ele toca, né? Onde ele acende, melhor até dizendo, onde o desejo acende. E essa também é uma qualidade. E aí a gente vai vendo que o desejo tem diversas qualidades. Aqui até separei um pequeno trecho para mostrar isso, aqui da minha referência de hoje, das nossas leituras, né, que nós fazemos aqui no Devaneios. Bom, então vamos ver o seguinte. Vou dar alguns pequenos exemplos, mas todos eles vão remeter a desejo. Claro que com diferenças, tá? E o pessoal já está comentando aqui. Lisa, o desejo é ficar, mas o trabalho chama, mas verei. Ah, não, tranquilo, Lisa, fique à vontade aqui, tá? A live vai ficar gravada, isso é importante. Para quem está agora no Instagram, a live ela fica automaticamente gravada no Instagram do Freud Estupefato e depois ela vai ser passada para as outras mídias, tá? Então, o primeiro lugar que ela fica gravada é aqui e, claro, também no YouTube do Sei Campinas. Mas, para quem está acompanhando aqui no chat, ao vivo, ela já vai ficar gravada. Então, dá para assistir depois, normalmente, sem problema algum. Então, vamos lá. O que é desejo? O que caracteriza o desejo? Que cara o desejo tem? Como ele se mostra sobre ele mesmo? Então, bom, vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entender que o desejo, ele é algo que especifica. Ele não é um desejo por qualquer coisa. Então, o desejo, ele torna algo mais visível. Quando ele pega, então, por exemplo, um exemplo bobo, que a gente pode colocar agora um desejo no sentido de paixão. Não é só dessa maneira como ele acontece, mas é uma das formas, tá? Então, no sentido de um desejo de paixão, tá lá um monte de gente passando na rua, e aí tá uma pessoinha passando lá, e aí encontra uma pessoa específica lá que nunca viu na vida, e de repente acendeu uma paixão ali. Quais são as características que acontecem ali? Bom, ali há um encantamento. Naquele primeiro instante, bate o olho, viu alguma coisa diferente, viu alguma coisa fora do comum, algo chamativo. Acho que essa palavra é bem interessante, inclusive. O desejo é chamativo, ele tem chama, e por ter chama, e talvez a imagem de maior potência em relação ao desejo seja a imagem do fogo. Tanto é a imagem do fogo que dentro dela, aí eu posso começar a apresentar o nosso livro, foi o que o Bachelard trabalhou neste livro, A Psicanálise do Fogo, tá? Que, se não me engano, é uma das primeiras obras do Bachelard em relação à sua filosofia do devaneio, a sua filosofia poética aqui, né? Ele se torna mais poeta do que filósofo, inclusive. Então, o desejo é chamativo. Quando ele pega, você olha para alguma coisa com outros olhos. E estes olhos também sofrem uma mutação, sofrem uma metamorfose quando esta chama acende. E o olhar, né, pegando nesse exemplo que eu coloquei, torna-se hipnotizado. É um olhar hipnotizante, ou seja, o desejo também tem uma característica hipnotizadora. Ele nos hipnotiza. É como se ele também estivesse dizendo, né, e o que é uma hipnose?
é um estado onde a consciência não está plenamente atuante e que ela está muito suscetível a sugestões. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, aqueles shows antigos, eu nem sei se tem mais esses shows, mas são shows antigos na televisão, que tinham lá o hipnotizador, ele estralava o dedo ali, aí a pessoa caía, né? A pessoa caía em hipnose, e aí quando ela acordava, o hipnotizador dava ali um comando a ela, dizendo: agora você vai ver todo mundo pelado, agora você vai ver todo mundo vestido de Batman, né? E ela acatava a essa sugestão e via as coisas daquela maneira. O desejo tem este mesmo poder, tá? Ele tem este mesmo poder. Só que este comando do hipnotizador não é um comando consciente. Ele comanda, ele dita algumas coisas, mas você não sabe muito bem quais são. Você simplesmente a segue e vai fazendo, meio cegamente, inclusive. É como se aquela chama ao mesmo tempo despertasse uma consciência, mas a consciência habitual ficasse inconsciente. Então ela vai simplesmente seguindo o negócio ali. Ela vai, e beleza, né? Fui. Aqui, deixa eu ver. Tem um comentário da Tereza. Se possível, em algum momento, falar de como a sociedade restringe o desejo feminino. Podemos, eu não sei se nós teremos tempo, tá, Tereza? Pois é um tema bastante complexo. E hoje eu pensei em algo mais introdutório, né, até por conta da pergunta que foi sugerida dentro das caixinhas. Mas se tivermos aí um tempo, né, e se também a discussão for surgindo para este lugar, sim, podemos falar. Eu acho muito importante, tá? Até colocando que hoje em dia, com com o advento aí de alguns movimentos, né, que o pessoal está falando, tem até várias, até saiu hoje, se não me engano, tá, Tereza? Saiu hoje, acho que foi na Folha de São Paulo ou no Estadão, foi em um desses dois jornais, de como, foi a opinião ali, de algum redator, eu não vou lembrar quem que escreveu, mas saiu hoje como esse movimento, né, o chamado Red Pill, tem contribuído para uma intolerância e um ódio a respeito da mulher, tá? Nós não estamos agora falando sobre o feminino, que é uma outra característica, mas é sobre a mulher. Como esse ataque está sendo direcionado, como há uma tentativa alucinatória, delirante de controle, muito delirante, e que está se tornando cada vez mais patológico, né? Então a gente talvez esteja lidando muito mal como sociedade com a mudança de alguns papéis que antes estavam muito fixos, estabelecidos dentro da sociedade, o papel da mulher da sociedade, o papel do homem da sociedade. A gente está nesse momento de que agora esses papéis não são mais definitivos. Óbvio que se eles não são mais definitivos, também o desejo muda, a forma de desejar muda. Consequentemente, isso vai desagradar uma certa parcela da população que tinha privilégios dentro daquele lugar e que vê que agora não os pertence mais tanto, isso não fica só naquele lugar, só para aquele tipo de pessoa. E claro que incomoda. Eu acho importante, todo movimento de mudança precisa incomodar, mas o que está sendo, da forma como está sendo tratado, está extremamente patológico. Concordo em falarmos sobre esse tema assim, viu, Tereza? Só estou dando uma pincelada para mostrar um pouco da complexidade que ele é. Aqui temos mais um comentário do Júlio. Essa dualidade é muito interessante, principalmente porque o desejo pode ser mais nu e cru do que as normas sociais se adequam a cada momento da história. O desejo teria relação com uma ideia de ser reconhecido, ou reconhecer, talvez. Sim, viu, Júlio? Pegando agora um pouco da fala do Bachelard, o desejo, se a gente puder colocar assim, como que é
quando estamos falando de desejo, estamos falando também de fogo, tá? Então, fogo e desejo estão dentro dessa perspectiva. E pegando a matéria do fogo, o elementar do fogo, de todas as matérias naturais, como água, terra e ar, elas não precisam de alguma coisa que os inicie e de que os alimente para lhes ser quem eles são. Por exemplo, você não precisa ficar dando alguma coisa para a terra para ela ser terra. Ela vai se manter terra, ela está ali, beleza. A mesma coisa o ar, a mesma coisa a água, mas o fogo não. O fogo, para existir, ele precisa ser iniciado, é preciso que alguma coisa dê um start nele, e também ele precisa ser alimentado, tá? Ou seja, se nós não iniciarmos e não alimentarmos o nosso desejo, ele se apaga. Se ao mesmo tempo, o que o fogo traz? Né? Outras qualidades também que o desejo traz. Então estamos fazendo essa conversa em imagens. Quais outras qualidades ele produz sobre si mesmo? Duas qualidades importantes, dentre outras, né? Mas duas qualidades importantes é luz e calor, né? Em outras palavras, luz é consciência, calor é afeto. É isso que o desejo traz, é consciência e afeto. E afeto é afetar alguma coisa, não é só afeto bonitinho, então afeta mesmo. Muitas vezes também o fogo é pontiagudo para afetar alguma coisa, ele espeta, ele machuca, ele dói, né? Ele tem essa característica também de incinerar alguma coisa. Porém, ele também traz uma relação de uma certa proximidade, tá? E também tem uma outra coisa, né? Tem até um capítulo dentro deste livro que eu citei a vocês, que se chama Fogo e Respeito. Uma das coisas que o fogo nos ensina, que o desejo nos ensina, é respeito. Todavia, se respeitarmos demais o nosso desejo, ele não faz nada. Esse é um outro paradoxo. Ao mesmo tempo que ele me respeita, isso daqui dói, isso aqui machuca, mas também eu não posso respeitar demais, porque se eu respeitar demais, eu vou parar com esse negócio. Um exemplo importante, por exemplo, vou colocar agora num outro tipo de desejo, tá? Eu falei do desejo da paixão aqui para dar um start, mas vamos pensar em um daqueles ciclistas radicais que faz aqueles vídeos da Red Bull, que fica saltando de montanha, fica saltando de não sei o que. Bom, uma hora ou outra, invariavelmente, a pessoa que faz um negócio desse vai se estatelar no chão. Se a gente tiver o pensamento do tipo, mas está vendo? Olha só o que ele fez. Olha lá, ele foi lá, é óbvio que ele ia se estatelar no chão. Olha, a pessoa é maluca, faz um negócio desse. Mas vamos colocar o seguinte, o aprimoramento de hoje, de algumas manobras, de alguns esportes radicais, foi muito graças à coragem de pessoas mesmo se eu for me estatelar, eu vou tentar. De não respeitar o negócio totalmente. Claro que se você não respeitar totalmente, você vai se estatelar mesmo. Mas o fogo, ele também tem essa dualidade. Eu não posso respeitar muito, mas ao mesmo tempo, se eu fizer do jeito que eu quero, eu vou me quebrar logo de cara. Eu não vou conseguir manter isso aqui ativo, né? Então, o fogo também é um aprimoramento. Ele é uma sofisticação, ele fornece-nos sofisticação. O nosso desejo, quando nós vivenciamos e o alimentamos de alguma maneira, e a gente aprende a ser artistas do desejo, é o que um psicanalista é. Ele está sempre lidando, está sempre escutando aonde está o desejo, aonde está o fogo, aonde está a luz, aonde está o afeto.
todas essas qualidades, então ali é onde está a transformação. O que precisa ser transformado? Quais qualidades, quais características precisam ser transformadas? Ou seja, cada fogo tem a sua própria personalidade. E a personalidade do nosso desejo é vinculada, é relacionada àquilo que o alimentamos. O Bachelard fala bem isso também aqui. Não só nesse livro, tá? Mas ele tem 3 livros. Um deles é incompleto, né? Que é o Fragmentos de uma Poética do Fogo. Mas vamos colocar aí que ele tem basicamente 3 livros. 2 completos e um incompleto sobre esse lugar chamado fogo, né? Então, é algo que fascina. A gente não está pegando um carinha qualquer aqui para falar, está pegando um cara que tem inúmeros livros escritos. É uma baita de uma referência. Esqueci o nome da faculdade da França agora, mas lá tem um anfiteatro, se não me engano, com o nome dele. E se não me engano, é uma das, se não a faculdade mais famosa da França, que eu esqueci o nome dela agora. Se alguém conseguir lembrar, por favor, me escreva aqui no chat. Mas temos comentários, e aí que tá, estamos acendendo a nossa live aqui, olha que beleza. Aqui. Calua. O fogo seria algo ambíguo, cria e destrói. Perfeito, Calua. Esse comentário seu é exatamente esse um ponto. O nosso desejo é criador e destrutivo ao mesmo tempo. Esse é um ponto. Gostaria só de pegar essa frase, eu vou continuar ela, tá? Mas esse é um ponto que você chegou ótimo. Você pegou, teve uma sacada excelente. Inclusive o próprio Bachelard também traz isso aqui, tá? De que quando o fogo pega, ele está criando uma nova consciência e destruindo a minha consciência habitual também, né? Então ele está me fazendo ver uma outra coisa. Ele direciona o meu interesse para um outro lugar. Então sim, pegou bem. Aqui continuando. Assim como o fogo aquece e também pode consumir, o desejo pode elevar o ser humano, criatividade, amor e paixão, ou levá-lo a excessos e conflitos. Concordo. Ou seja, o fogo é uma arte, né? O fogo é uma arte, né? Em que sentido? Ele é uma cultura. Para que ele exista, ele precisa ser cultivado. Se eu não alimentá-lo, ele não vai existir. Ele pode até ter uma faísca, ele pode até ser incinerante, mas ele não vai existir se eu não alimentá-lo. Em algum momento ele vai se encerrar, em algum momento ele se apaga. E claro, existe, né, por exemplo, Rimbaud. O Rimbaud é daquela tríade de Victor Hugo, Baudelaire e Rimbaud, né? Uma das três cabeças ali da França em relação à poesia, né, e à literatura. Agora não vou lembrar que época que é, qual século que é, senão me foge a mente. Mas o Rimbaud era um jovem extremamente talentoso, extremamente fogoso, extremamente desejante. Você vê na poesia de Rimbaud como ele é extremamente apaixonado. E assim, é de uma profundidade que hoje não foi. Como é que um cara de 20 e poucos anos escreve um negócio desse? Mas ele ficou, né? Ele foi para excessos também. Ele chegou ali. Vamos colocar assim. Pode ser que, claro que isso aqui é uma visão minha, claro que isso aqui agora é uma questão subjetiva, mas eu não sei o quanto este fogo do Rimbaud consumiu a ponto dele perder a própria consciência. Ele fugiu, ele foi para outro lugar, ele nunca mais escreveu. Depois, a obra dele é curtíssima, a obra de Rimbaud é curtíssima. Então eu não sei o quanto
isso também afetou a arte dele. O quanto se esse fogo fosse trabalhado, quanto mais de rumbô teríamos. Porque esse também é um caráter do desejo. Ele incide a repetição e a continuidade. Aquilo que se repete e tem continuidade tem desejo. Percebe? Aí a gente está vendo de uma outra perspectiva a questão do sofrimento dentro da psicanálise, né? Dentro da questão do sintoma. De que aquilo há um desejo. Há um desejo que está incinerante, que está ardente, que está atuante, está proeminente, está transformando alguma coisa. Aí é também interessante, né? Aí dá para pegar até a ideia do Jung, porque o Jung entende que a repetição é um processo transformador. Claro que existe o movimento compulsivo que o Freud coloca, mas na perspectiva de alma, a repetição é a atuação contínua de um desejo. Se tem desejo, tem alma. Se tem desejo, tem ânimo. Tem alguma coisa me animando. Ela está ali sendo interessante de alguma forma. Nós podemos agora ter uma outra perspectiva em relação aos nossos conflitos, aos nossos sofrimentos, de que ali há um desejo de luz também, luz e afeto, né? Luz e calor. Poxa, eu quero ser consciente disso de alguma maneira, só que talvez a gente esteja mirando no alvo e errando ele. Muitas vezes por quê? Porque quando nós buscamos esse tipo de consciência, agora eu não estou falando da consciência no sentido racional. A consciência que o desejo traz é uma consciência da psique. É uma consciência de imagens, eu estou imaginando alguma coisa. Essa pessoa, por exemplo, que eu citei aqui no exemplo, que passei na rua, eu estou imaginando ela. E é uma imaginação que eu não tenho nem controle. De repente eu imaginei isso, aquilo, sei lá, ficando com ela, casando com ela. De repente foi aí, eu nem conheço ela. Fui longe de repente. Então é o momento que a imaginação nos toma. E se eu trato esse movimento tão elucidativo da imaginação, de mostrar algo que eu talvez nem sabia que eu tinha, e transformá-lo isso em algo explicativo, lógico, racional, bastante categórico, ou até mesmo diagnosticável, dependendo de como for a situação, eu posso estar com essa atitude matando o fogo, tentando matar esse desejo. Não, você não deve desejar isso. Ou seja, ao invés de eu entrar em consciência de como ele é, eu vou entender que talvez ele seja nocivo, e aí ele pode ser mais destrutivo. Que esse fogo pode estar acontecendo longe da minha consciência, longe dos meus olhos, e pode ser destrutivo. Aí é um outro tipo de destrutividade, né? Aqui tô pegando só uma marra aqui, devaneando junto aqui com seus comentários, tá, pessoal? Tem mais comentários aqui. Eu vou ler eles. Eu acho que nem vou conseguir ler o Bachelard hoje, viu? Tanto comentário aqui, isso é muito bom, tá, pessoal? Não estou reclamando, não. Mas se eu fosse tentar ler ele, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar ler só um trechinho mesmo. Não vai dar para ler muito, não. Que bom. É interessante aqui do Devaneios é a conversa. Júlio, nessa linha de pensamento do desejo como fogo, dá até para pensar o desejo como a geração do ambiente para a transmutação, antes de botar fogo pelo bem ou pelo mal. É interessante, né, Júlio? Estou lendo aqui seu comentário de novo, que eu achei bem interessante isso. A geração do ambiente para a transmutação. Como se o fogo transformasse o lugar,
Sim, eu acho que tem uma relação com isso. Eu acho que tem alguma coisa no sentido de um lugar que pega fogo também se transforma, né? E também depende de como pega fogo. Se é um fogo descontrolado, se é um incêndio, ou se é uma luz de velas, que é um outro estilo de fogo, com mais convidativo, mais intimista, ou é um fogo de uma lareira que convida a uma reunião, não sei. Mas eu acho interessante, sim, Júlio, eu acho que é um comentário muito bom o seu. Muito bom. Aqui, Morfeu. O desejo como impulso motriz da vida acelera os processos, cozinha, purifica, transforma a matéria e também a destrói. Também a destrói, também a pune, né? O fogo é punitivo, até por conta dessa psicanálise do respeito que o Bachelard traz, né? Que o fogo nos ensina o respeito, ele nos ensina a como respeitar alguma coisa, e ao mesmo tempo que se eu respeitar demais o fogo também acaba. Então ele traz ali um sentido de renovação, né? O desejo nos renova de alguma forma. É por isso que nós somos seres desejantes. Se nós não desejarmos alguma coisa, a nossa vida fica paradinha, fica monótona, fica morna, fica em banho-maria, fica, né, muito Netflix à tardezinha. Por que eu vou para tal lugar, passar perrengue e tal? Sabe, a gente perde esse desejo. Eu prefiro ficar todo final de semana lá assistindo Netflix bonitinho. Nada contra, isso é confortável, isso é gostoso. Mas ao mesmo tempo, se a gente respeita demais esse lugar, quando vem essa vontade de, talvez eu queira sair de casa, querer fazer alguma coisa diferente, a gente não escuta mais ela. A gente apaga até esse próprio início dele, de falar, por quê? Porque ele precisa ser alimentado. E eu acho que esse é um ponto que eu tenho que trazer um pouco mais sobre esse desejo. Se nós não alimentarmos ele, animá-los, atiçá-lo, colocar ele para falar um pouco mais, para se expressar um pouco mais, ele não fala, ele acaba ali, ele nasce e acaba ali, e não transforma nada, e não toca em nada. Por isso que é uma grande arte, né? Por isso que a psicanálise, eu vejo que ela está mais neste campo artístico, porque a posição científica, ela busca ser muito absoluta, é isso, com isso, papapá, pronto. A psicanálise, ela busca atiçar o negócio. A pessoa agora está respeitando demais alguma coisa, mas se ela respeitar demais, ela não vai se relacionar com mais ninguém. Porque eu tive um relacionamento que foi assim, assim, assado. Tudo bem, aí você vê que aquele negócio queimou demais. Mas se ela respeitar demais, ela não vai se relacionar com nada. Inclusive, toda a possibilidade de ter um relacionamento melhor, ela vai destruir. Vai ser natimorto. Sem fogo, nós somos natimortos. Isso é bem interessante, tá? Isso tem até um tema, escrevi isso uma vez na minha monografia de psicologia analítica, sobre o natimorto. É uma imagem muito interessante. Sem fogo, nós somos natimortos. Algo em nós nasce e morre no mesmo lugar. Para ali. E o que é interessante dessa metáfora do natimorto em relação ao desejo? É porque houve uma inseminação, houve uma entrada dentro da psique, né? Não da consciência, afetou a consciência de alguma forma, mas se a nossa consciência não conseguir alimentar isto que foi germinado, isso que foi inseminado, isso vai morrer. Aquilo que em nós, a gente pode também pensar dessa maneira, né? Aquilo que em nós é natimorto é porque faltou alimento. E o natimorto é uma tragédia, tá?
a imagem do natimorto é uma imagem trágica, é uma imagem de algo que não se realiza. Talvez eu traga um dia aqui, né? É um tema muito profundo, talvez, não sei se cabe num devaneios, tá, pessoal? Não querendo inferiorizar o programa de nenhuma maneira, mas é porque é um tema muito extenso, muito vasto, e que aí caberia talvez mais tempo para nós estarmos conversando além de 1 hora, e também a gente ter ali um conjunto, né? Da gente poder ter uma troca, não só de ficar escrevendo coisinhas aqui no chat. É um tema bem interessante esse, tá? Tem a ver com desejo também. Porque aí a gente vai matando a alma. Se a gente não alimenta esses novos desejos que surgem, que são inseminados, a gente também vai matando a alma. A gente também vai acabando a matar a mãe, tá? Aquilo que vai acolhendo e germinando algo. Eu não estou falando mãe como pessoa agora, estou falando como imagem. Aquilo que acolhe. E talvez até por conta disso se converse um pouco com aquela pergunta que a Teresa fez no início da live, tá? Agora pensando na perspectiva de alma. Então aí tem várias coisas, tá, pessoal? Bem interessante. Aqui, Gabriel Bacelar, Rumbaud, na verdade ele escreve em francês, tá, Gabriel? É Rimbaud. Se eu for colocar o nome dele como é escrito em francês, é Rimbaud. deixa eu tentar soletrar, Rimbaud, mas se fala Rumbaud, tá? Esses nomes franceses têm toda uma entonação diferente, mas ele se fala Rumbaud, se escreve Rimbaud. Eu não sei se eu soletrei corretamente, mas cheguei bem próximo de soletrar corretamente, sim, pelo menos. Que era o poeta que eu falei a respeito. Deixa eu ver se tem mais comentários. Morfeu. Cara, que tema mais foda é esse tema do natimorto. Faça um seminário, algo assim. Eu escrevi, né? Rimbaud, aqui escrever aqui. É isso mesmo. Não tem o L. É Rimbaud. Então o L eu coloquei a mais. Rimbaud. Sem o L aqui. Então, me corrigindo. Obrigado aqui, Morfeu. Então, o natimorto, ele é um tema tão complexo, né, eu vou dizer, que aí eu vou ter que para se falar sobre ele, vai precisar de um seminário ou seminários a respeito, porque ele, acho que é uma imagem, quando eu trabalhei ela, foi a respeito da obra do Lourenço Mutarelli, que chama O Natimorto, que é muito interessante, porque traz exatamente essa perspectiva que eu estou trazendo a vocês. Ele tem um desejo, o livro começa com um desejo, mas o que é muito interessante, os personagens do livro não têm nome. Todos eles têm como se fosse uma daquelas funções do tarô, né? Um personagem de tarô, que é a voz, o agente, ou não sei o que, a esposa. Todos eles são caracterizados ali dessa maneira. Então eles não têm nome. O que é muito interessante, porque tem a ver com esta imagem do natimorto também. O natimorto não é personalizável, ele não tem caráter, porque ele não nasceu. Ele nasceu morto. Ele não nasceu para a vida. E tem até uma coisa muito interessante ali da escrita do Lourenço Mutarelli, que ele diz ali que é como se fosse a vida na sua forma mais perfeita. Isso é muito complexo para a gente comentar agora aqui, que a gente está quase no final da live, tá? Mas é uma vida sem fogo, ou seja, é uma vida perfeita porque é uma vida que aconteceu no seu estado mais puro. Não sofreu nada, nem para o bem nem para o mal. Não passou pelo fogo. É uma vida que passou sem desejos. E o que acontece no livro é muito interessante por conta disso, tá? Porque ele tenta voltar a esse estado natimorto, um estado onde eu estou tentando matar, ele mata o desejo dele.
Ele tenta ficar ali com ele, mas sem se relacionar. É muito complexa essa imagem. Inclusive tem um filme sobre o natimorto. Mas o filme, para ser sincero, eu não gostei tanto, tá? Tem uns momentos do filme que tem umas imagens excelentes, que é quando ela canta e ela não tem voz, o filme é bem sobre isso. É todas as vidas quando não tem fogo. Como seria essa vida sem fogo? No seu estado mais perfeito. É muito interessante. É um tema que me agrada muito. Talvez um dia a gente converse aqui. Comentário da Kalua. Se o fogo representa uma força íntima e ambivalente no ser humano, até que ponto aquilo que desejamos nos ilumina e em que momento começa a nos consumir? Olha, eu vou dizer para você, viu, Kalua, que é algo que acontece concomitantemente, tá? Aquilo que nos ilumina nos consome. Só que pode haver momentos em que essa destruição está tão realçada, maior de alguma forma, que ao invés de nós estarmos enxergando a coisa nos está tomando para si, literalmente. Então, se nós tratamos qualquer coisa de forma literal, nós temos a propensão a sermos destruídos, a destruir todo o potencial que aquilo poderia estar trabalhando no sentido não de labor agora, não sentido, mas no sentido de trazer a consciência de alguma coisa. A gente fica só com aquela consciência inicial muitas vezes. Então exige uma arte aí, exige uma coisa tipo, bom, se eu der muito alimento para esse negócio pode me incinerar. Mas se eu não der alimento nenhum, ele vai apagar. Se eu respeitar demais, vai ficar um foguinho meio meia boca. Se eu for de muito, eu posso acabar perdendo algumas coisas necessárias para, inclusive, alimentar esse fogo. Então, é uma arte. É um outro tipo de medida, que não é mais uma medida de... coloque o fogo a 220 graus Celsius no forno a 10 minutos. Não é esse tipo de medida que a gente está falando. É a qualidade do fogo, a qualidade do calor, a qualidade da consciência, né? Aqui alguns comentários mais. Aqui a Tereza, traga a leitura do que você escreveu. Ele está disponível, acho que está vai ter uma monografia ali, né? Ela é introdutória, tá, Tereza? Mas ela fala um pouquinho a respeito disso. Você me fez lembrar que no livro Vidas Secas os personagens não têm nome. É o filho mais velho, o filho mais novo. Aliás, só quem tem nome é a cachorra, que se chama Baleia. É interessante, porque também eu acho que tem relação com isso, né? Vidas secas, né? Uma vida que não está ali entumecida. É uma vida que foi seca, que foi drenada, né? De alguma forma. Sem fogo a nossa vida fica drenada muitas vezes. Ai meu Deus, quase que é. Júlio, nossa, louco demais isso do natimorto. É tipo ir em um estado humano, estando praticamente apenas limitado ao desejo da vida e desejo da alma. Não, desejo de vida e desejo de alma. Sem contaminação do fora, viajando aqui. Mas aí que está, sem contaminação não tem transformação. Se a gente não faz trocas, a gente não se transforma. Fica uma vida sem desejo. Uma vida sem desejo é uma vida... Eu não sei que tipo... Eu não sei nem se é vida. Esse é um ponto. Eu não sei nem se é vida. O que caracteriza uma vida? O que caracteriza o desejo? O que nos caracteriza como seres humanos? Diferente de um cachorro, de um papagaio, de tudo mais. Talvez não seja que nós desejamos, porque o cachorro também deseja e tudo mais, mas é a maneira como desejamos. O que nos caracteriza como humanos, mais do que o intelecto e tudo mais, é a maneira como desejamos. É a maneira como subvertemos o natural. Como destituímos todas as coisas de sua naturalidade.
Pois todas as coisas, quando nós trazemos a consciência, são agidas pelo fogo. Pegam fogo. Tem um desejo de conhecer, é um desejo também. O desejo de conhecer é um desejo, né? E bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Já chegamos então aqui no nosso fim do nosso encontro aqui, o que é o desejo. Eu gostei bastante do nosso diálogo, foi um diálogo assim bastante animador, fiquei muito feliz. E bom, vamos ver agora qual vai ser o próximo tema. Eu trouxe esse livro, acho que só de ilustração mesmo, tá pessoal? Não li nada dele. Mas, para quem quiser se aprofundar no tema, recomendo Psicanálise do Fogo, de Gaston Bachelard, tá? É uma escrita muito gostosa, é uma escrita poética. Eu peguei aqui algumas referências sem lê-las, né? Eu fui trazendo algumas coisas que o Bachelard traz nesse livro, por isso eu trago aqui como um referencial de aprofundamento. Aqui a Tereza falando, tinha que ser 2 horas. É que o tempo não nos permite, né, Tereza? Mas aqui é pelo menos uma introdução, é uma cutucada, é para a gente se animar. Opa, esse tema eu gostei, eu vou buscar mais. Uma das propostas que eu tive ao fazer o Freud Estupefato era isso, que vocês não se limitassem só à rede social. Que se algum tema fosse interessante, ele fosse pesquisado, buscado, até porque é o que nos faz desejar alguma coisa, né? Alguém comentou do livro, isso é muito bacana, é aí que a gente caminha. A gente caminha naquilo que a gente alimenta, no que alimenta o nosso desejo, né? Os nossos desejos. O desejo não é um só. Aqui o Morfeu, super live, cada semana surpreendente, valeu demais. Eu que agradeço, viu, Morfeu? Ainda tem um monte de coisa que eu não consegui trazer, tá, pessoal? Esse tema, é um tema bem vasto. Júlio, demais realmente, altas explosões. A gente foi explodindo a cabeça aqui juntos, eu acho muito bacana. Eu nem... Nossa, até trazer o Natimorto aqui, quem diria, né? Por isso que é devaneios, eu gosto muito dessa proposta. Então, pessoal, por hoje encerramos aqui o nosso encontro. Nos vemos semana que vem. Fiquem ligados aí no story da página para quando surgir ali as indicações de tema para a nossa próxima live, que eu estou achando muito bacana, inclusive, essas indicações, porque tem surgido aí temas, mesmo repetidos muitas vezes, mas de uma forma muito diferente, tá? A gente vem trazendo aí várias conversas que vão nos tirando para fora do comum. Então, muitíssimo obrigado e nos vemos aí na semana que vem, na quarta-feira, às 19h10, e quem estiver vendo gravado aí, estamos ao vivo nesse horário. Se quiser participar um dia, fique muito bem convidado também. Até lá, pessoal. Um forte abraço.